Sou o professor Juliano Alves de Deus, sou professor de Física aqui no Instituto Federal de Cacoal, Instituto Federal de Rondônia, campus Cacoal. Já estou há 10 anos aqui no Instituto e nesse meio tempo aí tenho trabalhado vários projetos de iniciação científica na parte experimental e mais ultimamente agora no desenvolvimento de aplicativos, simulações para ensino, né? Ensino de física, ensino de ciências. Então, há alguns anos já eu comecei a ver aqui alguns princípios da modelagem e simulação. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco aí do que eu venho desenvolvendo junto com vários alunos. Alguns desses alunos estão aqui presentes. É, e essa, assim, o objetivo é fazer uma divulgação, né, para professores, para alunos, para a comunidade, né, dessas técnicas e desses softwares que a gente pode utilizar, ok? Então, isso. Então, inicialmente eu gostaria de só fazer uma diferenciação aqui entre modelagem e simulação, tá, pessoal? Por quê? Porque principalmente no campo da matemática, né, e nós temos o curso e muitos alunos, existe o termo modelagem, só que eu gostaria de diferenciar o termo modelagem matemática, por exemplo, do que o que a gente chama de modelagem virtual, tá? A modelagem aqui vai mais no campo da informática, ou seja, criar modelos virtuais, modelos 3D, como por exemplo aqui na tela, né, vocês estão vendo aí, se não tiverem me avisem, vocês estão vendo uma tacinha aqui e estão vendo um robozinho aqui, então são dois modelos virtuais, né, criados em computador e que eles podem ser animados em software. E assim como a gente cria esses objetos, a gente pode criar objetos primitivos, como esse que eu mostro aqui embaixo, bolinhas, rampas, obstáculos, para testar, por exemplo, fenômenos físicos, para testar comportamentos geométricos, para testar várias propriedades aí. Podemos criar simulações bem mais complexas do que essa aqui. Claro que a gente vai começar hoje do básico. Então, só para diferenciar, não entendo modelagem como modelagem matemática, tá? Modelagem matemática tem a ver com criar as equações e descrever modelos científicos através de equações matemáticas. E a simulação é justamente a execução de movimentação, de sistemas dinâmicos desse conjunto de partículas. Então, se a gente solta aqui umas bolinhas numa rampa, a gente espera que elas caiam, né, se a rampa estiver inclinada. E aí, se nós estamos usando um software que simule isso corretamente, é o que vai acontecer, a gente vai ver as colisões com as bolinhas ou outros objetos e tal. Certo? Para que a gente possa fazer isso, eu vou apresentar para vocês aqui dois softwares, tá? Um deles é o Blender, que é um software de modelagem, ou seja, é nele que a gente faz esses modelos aqui, dos mais simples aos mais complexos, tá? Ele é um software gratuito, open source, ou seja, pode ser baixado e usado para qualquer propósito, tem aqui até a definição dele do próprio site, né? Open Source 3D Creation, ou seja, um software para criação 3D. E ele é livre para qualquer propósito, então não se preocupem, inclusive para os propósitos educacionais, que é o que nos interessa, né? Então ele faz todo o processo de modelagem, animação, renderização 3D. E aqui também o software que nós vamos utilizar hoje para simulações é o Unity. O Unity, aqui está a própria definição dos desenvolvedores, ou seja, o Unity é uma plataforma líder para a criação de conteúdo interativo em tempo real. Então aqui tem o que ele faz, jogos e aplicativos em 2, 3 dimensões e VR, né, Virtual Reality. E também tem realidade aumentada, ele permite também. Então é tudo que a gente precisa, né, para dar vida à criação. A criação, né, a programas criativos aí que a gente pode criar para fins educacionais. E, na verdade, ele é para fins produtivos, né, o Unity. Ele é para fins produtivos, então ele é um software altamente customizado, mas a gente pode utilizar para fins educacionais também. Aqui, pessoal, eu coloquei a minha definição do Unity, né? Como que eu defino ele para os propósitos que a gente tem aí. Então, o Unity é um ecossistema, né, um ambiente. Por que um ecossistema, um ambiente? Porque ele traz um conjunto inteiro de ferramentas, né,
completo. Então, computacional de desenvolvimento de conteúdos virtuais. Não é só aplicativos, não é só jogos, não é só simulações educacionais, são todo tipo de conteúdo virtual, né? Mídias, animações, games, treinamentos, realidade virtual e aumentada. Então, isso aqui são tecnologias mais modernas, né? Que a gente pode produzir aí até com computadores de médio e máximo porte, né? Mas de computadores de médio porte para cima a gente já consegue utilizar o Unity. Então vocês veem que essa tecnologia que antes estava voltada só para a indústria, né? Agora já chega ao usuário final, já chega a professores, já chega a estudantes e já é permitido, já é possível, né? E viável fazer esse tipo de criação. Então essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Nós vamos usar o Unity, tá, pessoal? Eu apresentei o Blender para vocês também, porque o Blender ele e o Unity funcionam de forma muito boa juntos, né? Um modelando, criando os modelos e o outro fazendo as simulações. Mas hoje nós vamos trabalhar mais com o Unity, porque o Unity também permite a criação de objetos primitivos. Então nós vamos trabalhar com os objetos primitivos do Unity, tá? É, uma coisa que eu não fiz na outra apresentação e que depois eu achei que é importante deixar bem claro é essa informação aqui, ó, né? Para quem que o Unity é recomendado, né? Então, na minha visão, o Unity, na nossa proposta, ele seria recomendado para professores, alunos e desenvolvedores que querem criar experiências virtuais de forma contínua. E para quem ele não seria recomendado, né? Para usuários esporádicos que desejam apenas a utilização específica de algum conteúdo. Então vejam, o Unity ele é um software produtivo, como eu falei. Ele exige aí um pouco de dedicação para a gente aprender a utilizá-lo. E depois ele traz possibilidades aí quase que infinitas de criação. Só que ele vai exigir um tempo de aprendizado. Então, se o usuário só deseja uma utilização específica, como fazer um experimento virtual em sala de aula, ou fazer um experimento assim muito específico, ele pode utilizar, por exemplo, seria recomendado utilizar a plataforma PhET, que já traz vários experimentos prontos. Ele poderia utilizar o software Modelos, que já permite lá a simulação de vários fenômenos físicos. Ele poderia usar o GeoGebra, né, que é um grande conhecido aí do campo da matemática, da engenharia, enfim, para fazer essas apresentações. Porque aí são softwares que já trazem de forma já bem específica aquilo que o usuário deseja. Agora, se o objetivo é criar essas experiências e por que continuamente, né? Porque o tempo que vai demandar um pouco de aprendizado é para quem quer aproveitar mais, né? Aproveitar o software. Então, aí sim é bastante recomendado utilizar o Unity, né? É o que eu venho fazendo há algum tempo e vários dos meus alunos também. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Antes de continuar aqui, eu só vou mostrar para vocês aqui alguns. Antes da gente continuar mesmo com o conteúdo, eu vou mostrar já algumas simulações que eu já fiz, até porque da outra vez não deu de mostrar para os outros alunos do minicurso, todas, né? E também para já incentivar quem está começando agora a ver algumas coisas aí que a gente pode fazer. Então, por exemplo, vamos começar aqui com esse aqui é um experimento de queda livre. Na primeira vez que ele abre, ele é um pouquinho lento, mas já vai começar. Aqui ele está me avisando que tem novas versões. Então, esse aqui é um experimento, pessoal, de queda livre, que eu mostrei uma versão no último seminário, mas esse aqui é um outro que a gente já desenvolveu, com um controle mais correto dos sensores. Isso aqui são sensores de tempo. Quem já esteve no laboratório de física certamente já viu esse experimento aqui. São vários sensores acoplados no controlador e uma bolinha que cai, ele vai medir os tempos. Então, aqui, por exemplo, se eu clicar nesse botão para simular, eu tenho uma bolinha ali suspensa e ela vai despencar. E, na verdade, ela foi colocada com material elástico, porque a gente pode configurar isso no Unity, e ela está pulando ali. Inclusive, ela está aumentando, porque o material dela foi colocado com uma alta elasticidade. Né? Esse é um comportamento que tem que ser controlado, porque fisicamente isso não aconteceria. Né?
Mas enfim, o importante é que aqui a gente, por exemplo, tem as medições de tempo de cada sensor. Então, sensor 1, o sensor 1, nesses campos aqui estão sendo feita a medição. Então veja que isso aqui seria feito por um equipamento do laboratório. E aqui a gente está simulando esse experimento através de um software. Esse experimento aqui, pessoal, tem um vídeo, eu mostro como foi feito cada parte dele. Coloquei aqui no chat, ó, esse link da uma playlist do YouTube, que tem o vídeo do outro seminário lá, o minicurso que eu ministrei na Ifromate, e tem aqui também outros cursos aqui, trabalhando com script, desenvolvendo esse experimento de queda livre, que eu acabei de mostrar para vocês, e também criando aqueles sensores ali para experimentos de física. Aqueles sensores podem ser usados naquele experimento, ou pode ser usado em vários outros experimentos. Por exemplo, eu vou abrir aqui novamente outra simulação. Aqui nesse experimento physics que vocês estão vendo aí, já abriu aqui numa cena, que é essa cena aqui de um experimento de circuito elétrico. Então, eu já vou executar ele aqui. Então, veja que aqui a gente tem uma simulação de um circuito elétrico. Esse experimento a gente faz presencialmente aí no IFRO. Quando tem aula presencial, né, existe um experimento no laboratório lá de física com essa configuração de lâmpadas, circuitos elétricos, e eu fiz uma versão em software dele, para o caso que a gente não puder fazer experimentalmente, né? Aí podemos fazer virtualmente. Então, por exemplo, aqui a gente registra a entrada, 127 volts, é o interruptor, né? Liga em 127 ou 220, e aqui nos slots a gente pode colocar lâmpadas de várias configurações. Então aqui, por exemplo, essa aplicação fui eu que desenvolvi totalmente, tudo no Unity, tá? Só com... desenhei algumas figurinhas no Paint mesmo e coloquei no Unity para poder usar aqui. Então, por exemplo, se eu fechar aqui o circuito, ó, clicar aqui nesse ícone do circuito fechado, veja que ele já me dá um aviso aqui de curto-circuito, né? Porque eu fechei todos os ramos. É como se eu colocasse um fio ligando os dois polos da tomada, né? Agora, se eu colocar uma lâmpada aqui, então ele me diz que o circuito está ligado e funcionando. Eu estou a 127 volts, vejam que tem uns elétronzinhos oscilando aqui, né? Porque nós estamos falando de corrente alternada. E eu posso, por exemplo, ativar aqui o texto para me mostrar as características, a voltagem, a resistência, a potência de cada elemento do sensor. Por exemplo, aqui, ó, se eu clicar nesse elemento e abrir, o que acontece? Eu abri todos os circuitos aqui, então o meu circuito ficou aberto, ele está dizendo aqui, né? Ele não funciona. Então a minha lâmpada, veja que ela apagou. Olha aqui, a potência dela está zero, né? Se eu abro aqui um deles qualquer, a lâmpada acende, começa a estar aqui a potência normal dela. Se eu escolher outro circuito aqui e colocar outra lâmpada, agora, por exemplo, eu vou colocar uma lâmpada de 100 watts nesse circuito, aí ele agora está funcionando em série. Veja que aqui eu tenho as informações sobre a potência, a resistência. Notem que a potência da lâmpada que eu coloquei foi de 100 watts, mas ela está funcionando aqui com uma potência de apenas 2,77 watts. Por que isso ocorre? Porque nós ligamos em série, né? Quando ligamos em série, esse tipo de circuito funciona de forma diferente do que a gente esperaria para uma lâmpada comum. Por outro lado, se eu ligar em paralelo, por exemplo, vou tirar essa lâmpada daqui, há um curto-circuito, né, porque está fechado, então eu vou colocar uma lâmpada aqui de 100 watts e vou colocar outra lâmpada aqui também de 100 watts. E veja que agora essas lâmpadas, cada uma funciona 100 watts, porque esse aqui é o tipo de ligação em paralelo. É a forma com que os dispositivos elétricos são ligados na nossa residência, e é por isso que eles funcionam plenamente, porque em paralelo não há diminuição de voltagem, nem de potência dos equipamentos. Então, esse é um aplicativo, isso aqui pode funcionar em celular, pode funcionar em computador, ou no próprio editor do Unity, como eu estou mostrando aqui. Temos outras simulações aqui, por exemplo, o plano inclinado. Aqui ele está em 2D, por isso que está essa visualização. Tirar essa lâmpada aqui da frente, essa câmera,
E aqui nós estamos um plano inclinado aquele tipo também que geralmente vemos no laboratório de física. É outro que foi construído aqui totalmente dentro do Unity. Esses objetos, essas cores, foram todos construídos aqui no Unity, né? Esse aqui eu até mostrei no último mini curso, alguns detalhes dele. Então veja que o carrinho, né? O carrinho é esse objeto aqui, que é desta forma para ele se encaixar no trilho, né? Ele foi feito simplesmente com a composição de duas chapinhas aqui que a gente desenha no próprio Unity. Deixa eu retornar para a posição. E o que acontece? Ele foi configurado aqui com materiais, da forma que nós vamos ver daqui um pouquinho, para ele não ter atrito. Então, quando eu solto quando eu simulo aqui esse experimento, eu diminuí aqui a tela e vou tirar, que eu não quero que... Eu quero ver aqui nessa tela aqui. Então, quando eu simulo esse experimento, vocês veem que ele cai, e aí tem um pequeno choque elástico lá, e ele colide lá embaixo até parar, né? A gente pode também ter uma versão mais completa dele aqui, com aqueles sensores que eu falei. Deixa eu desabilitar essa simulação e habilitar esta simulação aqui. Então veja que nesta simulação nós temos sensores, né? Essa visualização aqui não está muito boa em termos de luz. Aqui sim. Então esses sensores são daqueles mesmos tipos que eu mostrei antes, no experimento de queda livre. E aqui, quando aqui ele está sendo jogado com uma velocidade pequena, e os nossos sensores estão marcando o tempo aqui. Vejo que eles têm elementos de tempo aqui. E velocidade. Aqui são os tempos e aqui são as velocidades. Então veja que a velocidade é constante. Esse é um experimento de movimento uniforme. E ele é elástico, ele vai batendo e voltando. Ele não tem atrito, por isso que esse movimento continua infinitamente. Isso aqui são experimentos que a gente faz no laboratório, só que aqui a gente pode simulá-los. Então, fechando esse aqui e abrindo um outro tipo de experimento também com plano inclinado. Então, por exemplo, aqui nós temos dois carrinhos, esse e aquele. Se eu faço essa simulação, eles colidem e se encaixam. Isso aqui é feito no laboratório dessa forma. Por exemplo, a gente usa esse tipo de experimento para estudar a colisão inelástica, né? Colisão elástica é aquela que os corpos eles colidem e se afastam, ou seja, eles colidem como se fossem bolinhas elásticas, né? Agora, na colisão inelástica, eles colidem e se compactam como um corpo só. E aqui temos também, podemos colocar os sensores aqui, medir os tempos. Então, essas são algumas demonstrações, né? Por exemplo, aqui tem um experimento rampa com atrito, né? Aqui a gente pode definir vários atritos e testar. Coloquei para simular, veja que o cubo desce com uma velocidade bem menor que a bolinha, por causa do atrito, né? E a bolinha está rolando ali. Temos aqui esse aqui de força constante, em que a gente aplica força constante nesses objetos através de um componente aqui. E esse bloco ele vai sendo rolando, né? Deixa eu voltar à simulação. Veja que a bolinha... Notem os eixos da bolinha aqui. Eu vou colocar numa visão local e os eixos do bloco para vocês perceberem a diferença de dinâmica. A bolinha, quando a gente executa, né? Ela está rodando... Parece que ela não rodou. Ela não rodou, que eu acho que ela está com um colisor um material muito liso. Ela está como gelo. É por isso que ela não roda. Ela está com um material tão liso que ela nem roda. Então eu vou colocar aqui como madeira, para ela ter um atrito maior. E agora ela vai ter um atrito. E vejam que ela roda, né? Enquanto que o bloco, ele não vai rodar, né? Ele está sendo empurrado por uma força constante e os eixos dele permanecem constantes. Então, aqui a gente pode demonstrar essa questão do atrito, por exemplo, num plano. Ok? E depois eu posso mostrar até outros
outras simulações. Na verdade, nós vamos fazer uma hoje, tá? Hoje mesmo a gente já vai fazer uma como demonstração. Bem, então a primeira coisa é como baixar o Unity, né? O Unity, assim como o Blender, ele também é um software gratuito, tá? Vocês digitam Unity aí no navegador, ele abre aqui esse plataforma, o primeiro aqui é anúncio, né? Aí vocês vêm aqui no segundo, unity.com/pt, aqui está como português, mas não traduziram, né? A página. Algumas partes estão traduzidas. Então, aqui na página do Unity, vocês vão ver todas as informações que vocês precisam, né? Tem muita coisa aqui. Eles têm esse Asset Store, muitos desses modelos que a gente pode fazer, ele já traz tudo pronto. Tem a documentação para aprender, né? Enfatizar, né, que o Unity ele é feito, na verdade, ele é uma game engine, ou seja, ele é feito para produzir jogos de computador, de celular e várias mídias, né? Só que ele tem essa parte educacional também. A gente pode criar simulações e modelos para fins educacionais. Então, aqui vocês podem procurar na parte aqui, por exemplo, aqui embaixo. Acredito que vai ter fazer o download, né? Obter o Unity. Aí, quando vocês clicam aqui, ele explica o que é o Hub, né? Que é aquele gerenciador de downloads lá. E vocês podem baixar por um ícone que tem aqui. Vamos ver onde é que ele está. Aqui, ó, Download for Windows, né? Então vocês clicam aqui, ele vai baixar um navegadorzinho, um aplicativo. Eu não vou instalar novamente, né? Claro, porque eu já instalei. E com esse aplicativo, quando vocês instalam, ele é bem levinho e ele abre esse software aqui, Unit Hub, que é um gerenciador de downloads. Aí vocês precisam criar uma conta também para facilitar o processo, né? Criem uma conta no Unity, mesmo porque vocês depois podem baixar vários modelos na Asset Store e tal. E através desse Hub, vocês podem, por exemplo, aqui vocês têm os projetos, né, que vocês vão criando, e aqui no Installs, vocês têm as versões do Unity, que vocês podem instalar várias, né? Essas versões que tem escrito LTS, né, são a Long Term Support, são as versões que são mais estáveis, né? E eles também liberam as versões beta, as versões alfa, as versões de teste, né? Mas essas aqui são procurem sempre essas versões LTS para produzir boas aplicações, são as versões estáveis. Então vocês podem adicionar aí, por exemplo, novas versões do Unity, né? Se vocês quiserem outras. Vocês fazem a licença aqui também, é gratuita, tá? O Unity ele é gratuito para usar. Agora, a única restrição do Unity é o seguinte: se vocês produzirem assim comercialmente acima de $100 mil anuais, aí vocês teriam que ter a versão Pro. Isso se houvesse, né? Não é o nosso caso, porque educacionalmente a gente vai ser gratuitamente, né? Mas se fosse o caso de uma empresa tal, até $100 mil é gratuito. Não há limite de funcionalidade, ou seja, exceto serviços de desenvolvedor, mas o software em si não tem nenhum limite de funcionalidade. E na aba projetos, né, aqui são todos os projetos que eu já criei nessa versão. Vocês podem criar novos projetos, podem abrir os projetos já existentes, tá? Então, para isso que serve o Hub, ok? O aprendizado do Unity, pessoal, ele tem muitas formas. No YouTube vocês vão encontrar centenas e centenas de tutoriais, tá? No próprio site aqui do Unity, né, que eu já fechei, mas eles têm aquela parte de documentação, tutorial, então vocês vão encontrar muito material para aprender, tá? E agora nós vamos abrir, então, né? Vamos criar um novo projeto. Então, por exemplo, instalou o Unity no computador, o Hub, né? Verdade, né? Instalou alguma versão, a versão aí do Unity, né? Através do Hub. Vocês podem vir aqui em Projeto e clicar em New, né? Escolhem a versão que vocês vão criar o novo projeto. Vamos pegar aqui a mais nova. Já tem versão 2020, a minha ainda está 2009. E vocês escolhem aqui se vocês vão criar um projeto 2D, 3D, 3D com extras, né? Que vem outras bibliotecas. Tem aqui do tipo de alta definição, para algum projeto mais gráfico, né? Em geral, a gente vai escolher o 3D. O 3D já inclui 2D. Eu mostro para vocês ali que ele já inclui, é só limitar um eixo.
E aqui vocês dão o nome do projeto de vocês, escolhe um local e coloca para criar. Eu, como já tenho o meu projeto criado que eu vou demonstrar, então eu vou só abrir aqui, que é esse aqui, Introdução à Modelagem. Quando vocês criam um projeto, ele vai ficar nessa lista aqui, né? Então, cliquei aqui no projeto que nós vamos trabalhar hoje, tá? Quando abre a primeira vez, ele demora um pouquinho mais, depois ele já vai ficando mais rápido. Então, por exemplo, aqui, abriu a minha tela no Unity. Aqui eu tenho várias cenas, vários projetos dentro desse projeto, vários levels. E quando a gente cria um novo projeto, né, ele não vai abrir dessa forma que abriu aqui. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova cena. Eu acho que eu tenho essa aqui, que é a cena 0. Então, quando a gente cria um novo projeto, né, eu abri um existente, mas um novo projeto ele abre mais ou menos com essa configuração que vocês estão vendo aqui. Então, aqui vocês têm aqui o que vocês precisam para começar a trabalhar. O que é isso? Vocês têm essa aba Hierarchy que mostra os objetos que estão em cena, que começa com 2, que é a Main Camera, que não, se eu der um duplo clique aqui, ele centraliza a imagem. Então, aqui a gente tem um íconezinho mostrando a câmera. E essa grande tela aqui, essas listras que está mostrando, é a visão da câmera, onde ela pega, né? Então, eu posso até puxar aqui a câmera para visualizar, tá? E nós temos, por exemplo, uma luz direcional, que é o que dá iluminação na cena. Se eu apagar essa luz, o que colocar em cena vai ficar muito escura. E a gente pode incluir muitos outros objetos, tá? Nessa aba aqui central, né, a gente tem a nossa aba de cenas. É aqui que vão aparecer todos os objetos e a gente vai montar a nossa cena. Já vou colocar um plano aqui, ó, Game Object 3D Objeto, colocar um plano. Veja que ele apareceu pequenininho, mas ele não está pequenininho. Se eu perder um objeto de vista, basta dar um duplo clique aqui na tela, que ele volta centralizado aqui. Tá? Eu dou um duplo clique no nome dele aqui na hierarquia. E aqui eu tenho um plano, né? Geralmente vai ser o nosso chão. Então, só para a gente visualizar que tem alguma coisa na cena. É nesse plano que a gente vai montar a nossa cena. Vai colocar nossos objetos, nossas rampas, nossos planos inclinados e nossos personagens, tudo que a gente quiser desenvolver. Certo? Eu vou mostrar como a gente faz a navegação aqui. Aqui nessa aba Inspector aparecem todas as propriedades do objeto selecionado. Então veja se eu clicar aqui em luz direcional, aparecem algumas propriedades. No caso, Transform Light, que a gente pode expandir, aparecem várias propriedades aqui, né? Se eu clicar em outro objeto, já aparecem outras propriedades. Então, os componentes aqui que estão no Inspector dependem do objeto que está selecionado. Aqui na aba de baixo, nós temos a aba Game, que é uma aba que aparece o que a câmera vê. Então, lembra da câmera ali, né? Que ela está lá no... Ela não está alinhada com o nosso plano, né? Então, mas aí é só a gente puxar ela depois. Nesse momento não vai precisar, a gente ajeita nas próximas cenas. Mas aqui mostra o que a câmera vê. Então, veja que a câmera nem está vendo o meu plano, né? Porque ela está numa outra posição. Depois a gente ajeita ela. E o console, ele é um espaço de texto, de mensagens de erro e mensagens do usuário para a gente controlar a produção do nosso jogo ou da nossa simulação. E aqui na aba Project, aparece todos os objetos físicos que ocupam um espaço no disco. Então, geralmente ela vem só com a pastinha cenas, né? Essa pasta aqui, em que vem com uma cena inicial. E depois, claro, eu criei várias cenas aqui, né? E criei outras pastas para guardar as outras partes. Então, no Assets, a gente pode baixar modelos feitos no Blender, a gente pode baixar modelos da internet, pode baixar texturas, pode baixar músicas, vídeos, tudo que a gente desejar incluir no nosso jogo, a gente puxa aqui para a pasta Assets, organiza aqui da forma que a gente deseja. Tem até materiais que vocês estão vendo aqui para colorir os nossos objetos, e aí fica disponíveis para vocês utilizarem na cena. Certo? Então, esse layout é o layout padrão, vocês podem mudá-lo, né? Basta puxar as abas aqui para onde vocês desejarem. Inclusive, podem salvar depois, colocar um layout que vocês acham melhor para trabalhar, vocês podem salvar através desse menu layout aqui. Então, por exemplo, vejam que tem alguns que eu salvei aqui, ó. Veja, esse smartphone, por exemplo. Ele é um layout que é comprido aqui, porque geralmente eu uso isso para simular a tela de um celular, né? Vertical. Então, esse é um layout para programar aplicativos de celular. Agora, já esse aqui, central,
é aquele que a gente estava vendo, né? Console aqui do lado. E se eu colocar o default, esse é o default, não era nem o que eu estava usando, né? Esse é outro tipo. E o que eu estava usando, eu acho que é esse central mesmo. Só que o console está aqui. Então, vocês configuram da forma que vocês desejarem o layout, tá? Conforme o projeto. Bem, o próximo passo, quando a gente abre aqui, pessoal, é criar uma cena, então, né? A cena é o nosso level, a nossa fase, digamos assim. A cena tudo que tiver construído em uma cena vai aparecer, e o que a gente construir em outra cena vai aparecer em outra cena, não na mesma, né? Então a gente vai separar o nosso projeto em levels. Como é que a gente cria uma cena? Na minha pasta Assets aqui, eu posso vir dentro da pasta Cenas, ou em qualquer lugar aqui, eu clico com o botão contrário, e vai aparecer esse menuzinho. Aí eu venho em Create e procuro aqui, tem uma tonelada de coisas aqui que eu posso criar. Eu posso criar aqui uma cena, né? Se eu clicar cena, ele vai aparecer uma nova cena para renomear. Então, só que eu já tenho uma cena, eu tenho várias aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou criar uma. Por enquanto, deixa as que eu tenho aqui. Uma vez que eu criei uma cena, aqui eu tenho várias, né? Eu dou um duplo clique nela e ele abre a minha cena. Aqui ele está pedindo para salvar que estava aberta, né? Que eu fiz modificações. Como eu não quero salvar, eu não salvo. Então, ele voltou para a cena original, a cena 0, né? Então eu crio uma cena. Criei um projeto, criei uma cena, agora eu posso começar a adicionar objetos nessa cena. Então, vejam que aqui em cima nós temos um menu. Temos um menuzinho aqui, esse conjunto de menus, em que o File e o Edit são aqueles menus padrões, né, para salvar, para abrir, para configurar. Aqui também o Windows e Help, né, os menus comuns. E nós temos esses três componentes, Assets, Game Object e Component. Eles são atrelados a essas abas que eu mostrei para vocês. Os assets, eles estão relacionados a essa aba asset. Então, as configurações que a gente faz aqui na aba project, né, que tem os assets aqui, estão nesse menu assets. Então, por exemplo, eu criei lá uma cena, né? Eu poderia usar esse menu aqui para criar uma cena. Tá aqui, cena. Eu posso criar uma pasta, criar uma nova pasta aqui para organizar os meus objetos, né? O menu Game Object, ele está relacionado a essa aba Hierarchy, onde aparecem os meus Game Object. Por exemplo, eu posso criar aqui um novo Game Object, como eu fiz anteriormente, criar um cubo. Então veja que quando eu clico em criar cubo no Game Object, aparece um nome cubo aqui na minha cena Hierarchy e apareceu um cubo ali na tela, bem pequenininho. Aí eu dou um duplo clique, eu chego lá bem pertinho dele, né? Ainda tá feia a iluminação, tal, não tem um chão, mas a gente vai configurar isso. Se eu não quisesse usar o menu, eu simplesmente clicaria aqui com o botão contrário nessa aba e apareceria as mesmas opções. Por exemplo, criar objetos 3D, criar objetos 2D e várias outras coisas que eu posso criar. Tá? E o menu Component, ele também faz a mesma coisa da aba Component aqui. Então, por exemplo, se eu selecionar meu objeto, aqui aparece as propriedades desse objeto, que eu posso incluir pelo menu Component. Por exemplo, que eu posso adicionar vários tipos de componentes, né? Mas isso a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, posso adicionar por aqui, ou inclusive posso adicionar por esse menu Add Component aqui. Então, esses menus só para relacioná-los com as nossas abas, certo? É porque é dessa forma que a gente vai trabalhar, incluindo objetos na cena a partir na cena que a gente tem, né? A partir da nossa cena criada aqui. E claro, eu posso abrir outra cena e criar outros objetos. O que eu criar em assets vai ser compartilhado. Então, por exemplo, eu puxei um modelo, um material, eu posso abrir 10 cenas e usar aquele material nas 10 cenas que ele vai estar funcionando, tá bom? Vamos ver agora, então falamos aqui da criação de cenas, né? Outra coisa, eu criei um objeto aqui, vocês estão vendo um cubo, né? Que é um objeto primitivo, tá, pessoal? Então o Unity ele permite criar objetos primitivos, cubos, esferas, planos, né? Agora, se eu quiser criar um robô, uma árvore, um castelo, cenários inteiros, aí eu tenho que ir criando essas partes num software específico, como o Blender, por exemplo, e importando para o Unity. Eles são totalmente compatíveis. E eu vou ter cenários aqui extremamente complexos, né? Cenários cinematográficos, realmente, com personagens, com água, com vidro, até personagens de arquitetura, até ambientes de arquitetura dá para fazer aqui, certo?
Bem, esses objetos aqui, ó, vocês podem ver que eles estão aqui para mim manipulá-los. Eu posso, por exemplo, deletá-los, criar, né? Eu já mostrei que eu posso criar através do menu Game Object, eu posso deletá-los apertando o Delete. Antes de deletar, eu posso também usar esse menuzinho aqui na aba Inspector, nessa abinha aqui, e digamos assim, eu desabilito ele. Eu clicando aqui, veja que ele continua mostrando ali, mas agora ele está cinza, então ele não vai aparecer na minha cena, nem vai produzir nenhum efeito. Mas eu não apaguei permanentemente. Se eu quiser voltar ele em algum momento, eu volto. A gente usa isso para vários tipos de testes, protótipos. Vocês viram fazendo isso lá quando eu ativava e desativava um plano inclinado, né? Agora, se eu não quiser mais esse objeto, eu deleto ele. Antes de deletar também, vou renomear. Ó, eu clico aqui, cubo, aperto F2, a tecla de renomear e dou o nome que eu quiser para esse objeto. Ou, por fim, aperto a tecla Delete e deleto ele da minha cena. Então, posso editar esse objeto. Agora, se eu quiser editar, se eu quiser mover esses objetos, né, vamos ver como é que a gente navega nessa aba aqui. Então, vamos criar um plano que facilita a gente ver como que faz a navegação, né? Então, veja aqui, eu tenho um plano bem feinho, vou até colocar um material, nós vamos falar sobre o material depois, mas vou colocar aí um marrom para parecer um chão, né? E poderia ser uma textura bem mais bonita que essa. Então eu coloquei meu plano, como é que eu navego nessa cena? Então a primeira coisa, vocês estão vendo eu me aproximando e afastando do plano aqui, né? Isso eu faço rodando o botão do meio do mouse, o scroll, né? Então quando eu rodo o botão do meio do mouse aproximando, ele aproxima, se eu rodar para trás ele dá o zoom out, ele se afasta. Se eu clicar o botão do meio do mouse, aparece uma mãozinha. E aí eu posso mover a minha cena. Aqui eu não estou movendo o objeto, eu estou movendo a cena inteira. Veja que se eu colocar o botão aqui na tela e clicar, ele ainda assim move. Eu estou movendo a cena toda, certo? E se eu clicar com o botão botão direito do mouse, aparece esse olhinho. E aí a minha cena roda, né? Veja que se eu rodar para cima, eu começo a ver o horizonte lá, né? Eu posso rodar para trás, veja que ele deu uma volta de 360 graus no objeto. E ainda com o botão esquerdo apertado, eu posso usar as teclas do teclado, por exemplo, aqui o D, que vai para a direita, o A. Isso a gente chama de modo... esqueci o nome. O modo livre, né? Aquele modo de jogo em que a gente usa as teclas do teclado. WASD, né? Então, se eu aperto o botão direito do mouse, mantenho clicado e uso as teclas A, S, por exemplo, A vai para a esquerda, D para a direita, o W vai para frente e o S para trás. O E vai para cima e o Q vai para baixo. Então, é o free look. Eu tenho uma visualização livre aqui, eu posso navegar quanto eu quiser na minha cena. E se eu apertar o Shift, a minha visualização é muito mais rápida, eu me aproximo, me afasto muito mais rápido, faço todos os movimentos de forma rápida. Então, com esses comandos, o botão do meio do mouse para dar zoom in ou zoom out, para mover a cena, o botão esquerdo para rotacionar e as teclas aqui de movimentação WASD, Q e E, eu consigo mover a minha cena do jeito que eu quiser. Posso rotacionar, posso visualizar objetos por dentro. Outra coisa que a gente pode fazer às vezes por exemplo, vocês viram que eu desabilitei objetos, a gente faz isso para visualizar dentro, né, de objetos. Desabilita, visualiza e depois habilita de novo. Então a gente pode navegar aqui na nossa cena 3D. Para quem já trabalha com softwares 3D, para quem já conhece, vai ser muito natural. Isso é muito parecido com qualquer outro software, tá? Outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui nessa navegação é esse gizmo. Aqui nós temos um conjunto de eixos, está bem pequenininho aqui, mas nós temos eixos, né? X, Y e Z, e cada um tem uma cor aqui. O X está vermelho, o Y está verde e o Z está azul. Esses são os nossos eixos de orientação, são um eixo tridimensional, né? Então, conforme eu vou rotacionando a tela, vejam que aqueles eixos ali em cima, eles rodam também. Então, eles me dão a correta orientação da minha cena. Eu posso, por exemplo, clicar no Y, e aí eu vou estar vendo a minha cena de cima. Né? Aqui eu estou dando um zoom out e eu estou vendo a minha cena completamente de cima. Se eu clicar no X, eu vou ter uma visão totalmente lateral. Veja que o meu plano sumiu, né? Ele sumiu porque se eu tenho uma visão totalmente lateral, ele é fino, né? Vamos ver. De cima aí eu consigo uma visualização que ele apareça.
E se eu rotacionar a cena para qualquer lugar, ele me mostra os respectivos eixos. O ponto onde aparece a letra é o positivo e o ponto para trás é o negativo, né? Eu posso habilitar aqui o grid para aparecer, ó, por exemplo, aqui ele está mostrando tá opaco, né? Se eu colocar menos aqui, não apareceu o grid. Ah, sim, agora apareceu. É porque o meu plano está abaixo aqui. Ele está muito abaixo. Vou colocar 0 no Y aqui, para mostrar para vocês como fazer isso. Perdi o plano da minha visão, não tem problema. Dou um duplo clique nele, ele volta. Aqui o grid. O grid são essas linhas de orientação. Eu posso torná-la mais opacas ou menos opacas, né? Posso colocar em outro plano, né? Se eu quiser, se eu tiver, por exemplo... Aqui eu coloquei no plano vertical, se eu quisesse modelar nesse plano, né? Mas geralmente a gente usa esse. O plano de altura aqui é o Y no Unity, tá? Em outros softwares pode ser diferente, mas no Unity o Y representa a altura. E esses grids aqui, pessoal, vocês podem ver também, deixa eu colocar bem visível aqui, vocês estão vendo que no infinito eles se aproximam, é porque aqui nós estamos numa visão em perspectiva, né? Se eu clicar aqui aqui onde está escrito, ó, perspectiva, eu clico e aí vocês vão ver que ele fica dessa forma, as linhas, ó, no infinito, elas não se unem, ou seja, ficam totalmente paralelas. Essa é uma chamada visão isométrica. Ela é ótima para a gente desenhar objetos geométricos, porque aí a gente não vai, a gente consegue alinhá-los perfeitamente. Nós vamos ver exemplos disso. Agora, se eu quiser assim ter uma visão mais realista da cena, eu coloco no modo perspectiva, né? Que é o modo como a gente vê. No infinito as linhas se unem, tá bom? Alguma dúvida até aí? É uma manipulação bem básica, de tipo qualquer software 3D usa mais ou menos o mesmo padrão. Aqui foi perguntado se há como rotacionar a visualização em volta de um objeto apenas com teclado. Deixa eu ver aqui, Lidiomar. Por exemplo, se eu colocar... Tu quer visualizar em torno do objeto, né? Olha, eu não sei se tem um atalho, viu, Lidiomar? Mas, por exemplo, por exemplo, se eu quisesse rotacionar em torno desse plano, eu vou fazendo mais de uma etapa aqui, né? Giro, puxo. Se eu estiver mais longe, fica mais fácil, né? Giro, puxo. Eu não sei se tem um atalho direto para isso, talvez tenha. O Blender, por exemplo, como ele é um modelador e a gente precisa muito disso, ele tem atalhos, um conjunto bem maior de atalhos do que o Unity, né? Então eu não conheço. Agora, se tu estiver falando em rotação de câmera durante aqui nós estamos falando de um ambiente de edição de cena. Se tu estiver pensando naquelas cenas de jogos em que a câmera rotaciona em torno do personagem, é perfeitamente possível. Tem câmeras prontas aqui no Unity que fazem isso, ou a gente pode programá-las para fazer isso, tá? É a rotação de objetos, tá? Então, é perfeitamente possível. Agora, na visualização do editor, eu não conheço se tem um atalho direto para isso. Se eu tentar usar aqui pelo teclado, né, ó, eu posso ir andando, ó, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou andando e rodando o mouse. Eu estou apertando a tecla D para ele ir para a direita e vou rodando o mouse. Então, de certa forma, eu consigo fazer isso, ó, rotacionar em torno do objeto. Hein, Juliano? Oi. Percebi aqui, mexendo com o software, enquanto você está explicando, que Sim. se clicar 2 vezes sobre o objeto, ele rotaciona lá na janela. É isso aí. Clicando aí 2 vezes, ele vai centralizar no objeto. Ele dá para rotacionar em volta dele. Mas eu queria ver se tinha como com o teclado fazer isso. Mas então, acho que não tem. Esse movimento que eu fiz aqui agora, ó, vou fazer com o teclado. Apertei o botão esquerdo do mouse para ele ficar no modo que funciona o teclado. Aí, ó, eu tô rodando o teclado e tô mantendo... Só que aí, se eu só... perdão, ó. Deixa eu te mostrar de novo. Se eu aperto para a direita, a letra D, ele vai andando para a direita só. Só que aí eu vou rodando com o mouse, ó. Eu consigo, de certa forma, uma rotação, né? Meia descoordenada aqui, porque esse movimento eu geralmente não faço. Mas eu consigo rodar. Essa é a forma que eu sei. Tranquilo, entendi. Eu fiquei com outra dúvida na hora que você estava mostrando o Hub. Como que faz para excluir um projeto? Porque lá só tem retirar da lista e abrir no Explorer, sim, né? para excluir, tu tem que excluir a pasta dele, a pasta.
Tu tem que ir lá na pasta onde tu criou o projeto, ele vai ter criado uma pastazinha, aí tu exclui a pasta. O excluir ali do hub só exclui o nome dele da lista. Certo? Entendi, obrigado. Foi o que Porque eu ele pensei, mas eu fiquei imaginando se era seguro excluir direto na pasta. é seguro Mas porque beleza. quer dizer, tu vai excluir, né? Se tu quiser recuperar, não é seguro, né? Sim, Mas né? Mas quanto a outras coisas, tipo, sei lá, excluir uma pasta dentro da instalação do entendi, sim. programa, assim. Aham. Não, mas a pasta de jogo, a pasta em que ele faz o projeto, ela é independente da pasta do Unity. Assim, cria uma pasta separada, né? Não cria uma pasta lá dentro, né, do Unity. Eu, por exemplo, instalei o meu Unity na unidade C, que é a unidade em que eu instalo meus programas. Agora, o projeto, por exemplo, eu instalei na unidade D, que é uma unidade de disco rígido maior para outras coisas. Ok? Pessoal, Ok, obrigado. Obrigado. vamos agora. é, Deixa eu ver onde estamos aqui, né? Já vimos a visualização. Então vamos abrir aqui já falei dos menus, né? As cenas. Vamos abrir então a nossa cena 1. Aqui eu já tenho uma cena 1 para a gente ver a visualização dos nossos objetos. Ó, eu pedi uma nova cena, né? Ele pede para salvar essa, mas eu não quero salvar essa. Então aqui eu tenho a cena 1, ela não está aparecendo nada. Eu dou um duplo clique aqui em algum objeto, vocês viram que é porque não, conforme eu movo a minha posição em alguma outra cena, a minha visão fica lá longe. Então, se vocês abrirem uma cena já existente e não aparecer nada, né? Vocês dão um duplo clique aqui em cima de um objeto que ele centraliza nos objetos e vocês não perdem ele de vista. Então aqui, pessoal, nós temos objetos primitivos do Unity, né? Que ele mesmo a gente faz. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na aba Game Object, ou mesmo clicar com o botão contrário aqui na Hierarchy e pedir para criar, né? Então, Game Object, eu posso criar objeto vazio, que serve para a gente agrupar objetos, posso criar vários outros tipos de coisa. Vamos ver os objetos primitivos. Então, veja que eu posso criar cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos e quad. Quad é um quadro. O quad ele tem menos divisões do que o plano. O plano é perfeito para ser objeto físico, tá? O quadro é só para mostrar uma imagem. Então, por exemplo, aqui na nossa cena nós temos um plano, que é esse aqui de baixo. Cliquei com o botão direito nele, perdão, botão esquerdo, eu selecionei o plano. E veja que ele seleciona aqui também. Eu poderia selecionar por aqui, tá? Eu tenho aqui uma cápsula, eu tenho um cilindro, eu tenho um cubo e eu tenho uma esfera. Então, são praticamente todos o que ele produz primitivamente, mas eu posso importar objetos mais complexos, né, de outros programas. Então, o que acontece? Vamos ver como é que a gente lida com esses objetos. Quando eu seleciono um objeto com o botão esquerdo, aqui tem um menu de ferramentas, tá? Aqui em cima. Esse primeiro botãozinho aqui é a aba, a mãozinha, né? A mãozinha é para mover a cena. Então, ela não é para mover o objeto, tá? A segunda aqui é o botão de movimentação. Então, veja que quando eu seleciono um objeto, aparece um gizmo sobre ele, um conjunto de eixos. Ó. Por exemplo, eu vou selecionar essa cápsula aqui e veja que aparece um conjunto de eixos sobre ela, que estão alinhados com os mesmos eixos aqui de cima do projeto. Então, para eu mover essa cápsula, basta eu puxar esses eixos. Por exemplo, puxei no azul aqui, eu vou movimentar ela em Z. Por que Z? Porque Z é o eixo azul, né? Ou o movimento em X, que é o vermelho, ou o movimento em Y. Eu posso movimentar num plano também. Quando eu clico fora do objeto, ele tira a seleção. Quando eu clico em cima, ele põe a seleção. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que no centro desse objeto aparece um quadradinho. Ali tem 3 planos. Se eu clicar naquele plano ali, que representa o plano verde e azul, eu vou mover esse objeto só no plano ZY. Se eu clicar nesse aqui, só no plano ZX. E se eu clicar nesse de baixo, só no plano... Perdão, esse é só o ZX, né? Sem o Y. E aqui é só esse aqui, né? Que pega os eixos Y e X, só vai movimentar nesse plano. Tá? Então eu posso movimentar puxando essas abas aqui. Agora, se eu quiser uma movimentação precisa, eu venho nesse componente aqui do objeto chamado Transform. O Transform é um componente que todos os objetos têm. É o único componente obrigatório para todos os objetos, porque mesmo os vazios, porque ele representa a posição no mundo. Então, vocês vejam que aqui no Transform, ele tem o X, o Y e o Z,
que são esses x, y e z aqui. Ó. Se eu mover no z aqui, por exemplo, veja que o z está movimentando lá. Ó. Então eu posso, por exemplo, eu coloco o mouse aqui no z, clico, ele vira uma setinha. Ó. Eu clico e arrasto. Aí o objeto se move no eixo z, ou no eixo y, para cima e para baixo, ou no eixo x. E se eu quiser uma localização precisa, eu digito os valores, por exemplo. Se eu quiser em 1, no y igual a 1 e no z igual a 1. Então, o ponto central da cápsula foi exatamente para aquela posição. Né? Já movi ela de novo. Já nós vamos ver também a rotação e a escala. Né? Então, a gente pode movimentar os objetos por esses gizmos ou com precisão aqui pelo menu Transform. O outro elemento que nós temos aqui é o Rotate. Né? Veja que agora mudou, apareceu uns círculos aqui em volta do objeto. E vejam que eles têm cores. As cores representam os eixos de rotação. Por exemplo, o eixo Z é o azul. Aqui, se eu clico no eixo, na linha azul e rotaciono, o objeto vai rotacionar no eixo Z, que é o azul. E veja que quando eu rotaciono no eixo Z, aqui no Transform, o Rotation componente Z, ele se modifica. Então, eu posso modificar por lá também. Perdi a rotação aqui, não sei mais nem onde está. O que eu faço? Venho aqui no eixo Z do Transform, digito 0, ele volta para a posição, para a rotação inicial. A mesma coisa no X e a mesma coisa no Y, né? Veja que aqui, pessoal, ele está no eixo local. Eu estou rotacionando, vocês estão vendo que estão mudando vários valores, porque o objeto está totalmente inclinado, né? Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar, eu iria mostrar à frente, mas eu já vou mostrar agora, ó. Quando eu quero zerar aqui os Transform, eu clico aqui no botão contrário aqui e dou perdão. O objeto está todo desconfigurado a posição. Eu venho aqui no Transform e clico aqui nessas 3 pontinhos e dou um reset. Ele volta para a configuração original, inclusive da posição. Então veja que ele voltou lá para o 000, né? Vou puxar ele de volta para onde eu quero aqui. Aqui eu já posso falar desse elemento aqui, local e global. Quando eu estou num eixo global, por exemplo, selecionando aqui a rotação, eu rotaciono o objeto e continua o eixo global para mim rotacionar. Ele fica rotacionando no eixo global. Agora, se eu tiver num eixo local, selecionei local, aí o eixo vai rodar junto com o objeto. E conforme eu rotaciono ele, o eixo muda também. Né? Então, tanto agora o objeto está todo inclinado aqui, se eu rotacionar em um eixo local, veja que está mudando aqui tanto o X, quanto o Y, quanto o Z, porque na rotação global está mudando os 3 eixos. Então, para controle maior, a gente pode deixar no global e fazer o controle dessa forma aqui, pelo Transform, que é geralmente o que a gente faz. A gente quer objeto com 30, 40, 50 graus inclinado em tal eixo. Então, a gente faz pelo Transform para ser bem exato a rotação. Né? A outra ferramenta que nós temos aqui é a escala, que é essa aqui. Então, apareceu aqui 3 quadradinhos, né? 3 cubinhos aqui em volta do objeto, um para cada eixo. E no centro tem um cubinho também. Esse cubinho do centro, se eu clicar e mover, eu aumento a escala inteira do objeto. Enquanto que se eu clicar e mover num eixo só, eu aumento a escala só naquele eixo, meu objeto vai ficar todo deformado. Essa alteração de escala, a gente tem que ter cuidado com ela, porque em alguns tipos de movimento, alterar uma escala só de um eixo vai dar problemas de cálculo, problemas de visualização, tá? Então, meu objeto ficou todo deformado, eu não quero isso. Eu posso vir aqui na escala e digitar 1, 1 e 1. A escala padrão é 1, 1, 1, que é a multiplicação. Pessoal, um ponto importante. A escala não é o tamanho do objeto. A escala é um termo multiplicativo pelo tamanho original. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, esse cilindro, vocês vão ver que ele tem escala 1, 1, 1 nos 3 eixos, mas claramente o eixo Z, o eixo Y é maior que os outros eixos, né? Ele está bem alto. Por quê? Porque a escala é só um fator multiplicativo. Eu tenho que pensar assim, se eu quero dobrar a altura dele, então eu digito 2 no Y. Eu dobrei a altura. Não é que ele tenha 2 metros, é que eu dobrei a altura original. A altura original é aquela que ele vem quando a gente cria, né? Para efeito de comparação, o cubo tem 1 metro. Então, se a gente colocar esse cubo e esse cilindro lado a lado, né? E aqui a gente pode colocar uma visão isométrica, para a gente ter uma visão isométrica em... Vejam só, vou colocar aqui a minha visualização nesse eixo, que é frontal, né? E uma visão isométrica. Aí eu tenho uma comparação correta do tamanho dos objetos. Então, se vocês olharem, o cilindro tem
o dobro de altura do cubo. Então, esse cilindro tem 2 metros de altura, tá? E o cubo tem 1 metro. Veja que em ambos a escala é 1, 1, 1, porque a escala é um fator multiplicativo, não é o tamanho em metros ou em centímetros. Ficou claro isso? Volto para a visão em perspectiva. Né? Alguma pergunta até aí? Não, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, pessoal. Então, pessoal, já mostrei aqui as 4 ferramentas aqui. Tem essa ferramenta aqui, que também é uma ferramenta de escala, só que em 2 dimensões. Aqui eu estou visualizando meu projeto em 3 dimensões. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, 2 dimensões, ele fecha meu projeto em XY. Né? Até sumiu o gizmo, porque só vai ter XY. E aí essa ferramenta é de escala em XY. A gente usa essa ferramenta para tratar imagens, por exemplo. Projetos que tenha muito gráficos, botões, telas, a gente usa essa ferramenta. Mas para projetos 3D não usa tanto. E o último aqui é esse aqui, ó, que é o total, né? Vamos afastar esse meu cilindro aqui. Veja que e trazer essa minha... Ó, aqui eu não... consegui selecionar a cápsula, né? E aqui o cilindro. Então, veja só. Quando eu clico nessa ferramenta, aparece todas aquelas eixos no meu objeto. Eu tenho o eixo de mover, eu tenho o eixo de mudar a escala, eu tenho o eixo de rotacionar. Então, para quem é prático aí e não se incomoda com a bagunça aqui da figura, pode colocar essa ferramenta aqui, vai ter todas as ferramentas à mão, né? Eu geralmente coloco uma por vez para não confundir a ferramenta, tá? Bagunçou o objeto aqui, perdeu tudo a configuração dele, não sabe mais para onde vai, é só ajeitar no Transform, né? Por exemplo, objetos fora de escala não é muito bom, então vem no Transform e coloco 1, 1, 1, né? Rotações descontroladas também não é muito bom, coloco 0, 0, 0. A posição é a mais flexível, né? A posição a gente deixa ele na posição que a gente quer. E notem o seguinte, aqui está no global, né? Um outro ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte, ó, vamos voltar só para a ferramenta de posição. Veja, se eu rotaciono o meu... acompanhe aqui os eixos. Ó. Os eixos estão alinhados com os eixos da minha cena. Se eu rotacionar esse objeto aqui, observem que os eixos continuam alinhados com a minha cena e não com o meu objeto. Por quê? Por causa daquele global que eu falei para vocês. Agora, se eu clicar no local, aí o meu eixo vai alinhar com o objeto. Então, por exemplo, em global, se eu mover o eixo vermelho, ele continua movendo em X, independente do meu objeto estar inclinado. Agora, se eu colocar em local, aí ele vai mover no X do objeto e não do X global, que é o X da cena. Ok? Então, aqui eu tenho um controle em qual dimensão eu vou mover o meu objeto através do local e do global. Esse imazinho aqui é para os objetos colarem no grid. Quando eu estiver querendo que eles fiquem totalmente alinhadinhos com o grid, eu marco essa opção, aí ele cola, ele vai andando certinho. Quer ver? Vamos voltar à visualização do meu objeto, colocar aqui em isométrico, perdi ele de vista, dou um duplo clique, ele voltou. Veja que se eu mover aqui, ó, eu não tenho muito controle. Só que se eu apertar essa teclinha aqui, né, toggle grid, ou seja, ele vai colar, né, vocês vejam que ele vai pulando. Por quê? Porque ele não vai ir para qualquer posição, ele vai ir para o grid, que é aquela linha. Eu não estou vendo o grid, mas a gente tem que olhar por cima, né, que o grid aqui estava por cima. Então veja que o centro dele vai colando na linha. Eu uso isso aqui para um posicionamento geométrico, né, se eu quiser que o meu objeto fique exatamente no centro de alguma coisa. Ok? Desmarco, geralmente a gente vai querer uma movimentação mais livre. Volto para perspectiva aqui, perdão. Perspectiva. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer é o alinhamento. O que é o alinhamento? O alinhamento a gente vai usar muito para compor objetos. Por exemplo, nós temos aqui vários objetos em cena, né? Eu vou colocar essa bolinha aqui, ó. Vou puxar ela para aqui, para esse lado do meu cilindro. E aqui na aba Hierarchy, eu vou colocar aquela bolinha ali, a Sphere, né, dentro do meu cilindro. Aqui aqui dentro da cena 1, né, dentro da hierarquia. Quando eu faço isso, veja que apareceu uma setinha aqui em cápsula
e a minha esfera está dentro da cápsula. Isso é o que a gente chama de aninhamento. Ou seja, a cápsula agora é pai da esfera, ou a esfera é filha ou filho da cápsula. Qual a consequência disso? A consequência é que agora o movimento do pai vai afetar o movimento do filho. O filho, por exemplo, que é a esfera, ele pode mover livremente. Agora, se o pai mover, né? Só que eu fiz um alinhamento errado. Eu queria alinhar com o cilindro e alinhei com a cápsula, né? Perdão. É dentro do cilindro, ó. Puxo de novo para dentro do cilindro. Isso. Agora ele está alinhado com aquele ali. Se o pai mover, o objeto filho move-se junto, certo? E a mesma coisa para rotação. Se o pai rotacionar, o objeto filho rotaciona junto. Bastando para isso fazer o alinhamento aqui. Isso aqui é importante para um cenário composto, né, gente? Imagina, a gente faz um chão, muitas casas, muitas árvores, muitas pedras, aí eu movo o chão e as casas ficam no ar. Não tem como, né? Então, quando a gente faz um cenário complexo, ou um personagem complexo, a gente vai colocar todos os componentes dentro do objeto pai, que aí a gente movimenta o objeto pai e todos os objetos são movimentados juntos. Aliás, para qualquer composição, sensores, por exemplo, a gente faz isso. E observem esse último componente aqui, esse último botão, que é o pivô. Quando a gente faz uma rotação, vocês estão percebendo que a rotação aqui está sendo feita do centro do objeto pai, né? Por quê? Porque o padrão é que o centro geométrico de um objeto seja o seu pivô. Agora, se eu marcar aqui nesse botão pivô e colocar centro, ele vai fazer a rotação no centro geométrico do conjunto de partículas. Então veja que o botão de girar já ficou aqui no meio entre a esfera e o cilindro. Então, se eu rotacionar agora, os dois objetos rotacionam no centro geométrico do sistema de partículas, né? Então, com isso, com esse alinhamento e com esses botões aqui, a gente tem um controle dos nossos eixos de rotações e do posicionamento dos nossos objetos. Ok? Até aí, temos alguma pergunta? Bem, então, já que a gente sabe mover os nossos objetos e mover a nossa cena, né? Agora a gente pode, por exemplo, vou mostrar para vocês como colocar essas cores aqui, ó. Porque quando a gente cria um objeto, por exemplo, eu vou criar aqui um 3D cubo, né? Ele apareceu escondido ali, né? Veja que ele vem nessa cor aqui, meia branca, meia transparente, né? Na verdade, ele tem uma cor, mas é uma cor muito feia. Então, a gente pode colorir os nossos objetos, né, dar vida para eles, criando materiais. O que são materiais? Materiais são objetos que têm textura, que têm cor, que têm, às vezes, luminosidade. A gente pode fazer isso para deixar os nossos objetos mais bonitos. Como que eu crio um material? Um material é um objeto físico, é como se fosse uma tinta. Vocês podem até importar de programas ou de sites, né? Ó, por exemplo, aqui no meu navegador, eu tenho um site aqui, o Polyheaven, por exemplo. É um site gratuito, ele tem imagens gratuitas e pagas, né, de texturas. Então, por exemplo, eu posso pegar texturas aqui, ó, de tijolo, de madeira, de vários tipos de pedra, aqui tecido, e eu posso usar essas texturas nos meus objetos, né, grama. Sempre vejo que é representado por uma bolinha, assim, ó, pedra, que tem até relevo, né? A gente pode baixar isso aqui, que são trabalhos de artistas, né? Aqui é jeans, né? Então, são trabalhos muito aprimorados de artistas e usar nos nossos projetos. Os gratuitos, claro, né? Os pagos tem que pagar para o artista. Mas, para fazer as nossas simulações, a gente pode usar as formas primitivas do Unity. Como assim? Aqui dentro do meu Assets, eu criei uma pasta Material. Para criar pasta, é só vocês clicar no Asset, com o botão contrário, e vem criar Folder. Aí vocês criam pastas, né? Vai criar pastas, vocês renomeiam elas. É importante organizar o projeto em várias pastazinhas, né? E eu sempre crio uma pasta Materiais para guardar os meus materiais. Então, aqui dentro da pasta Material, a gente clica com o botão contrário, ou mesmo aqui em Assets, clica no menu Assets e vem Criar. E aqui temos materiais. Cadê? Aqui, ó, material, né? Tá em inglês aqui. Quando a gente cria um material, aparece aqui um objeto aqui para a gente colocar o nome e a gente dá um nome. Então, por exemplo, tinta preta, vou colocar, né? Nem tudo é tinta, né, pessoal? Algumas coisas, tijolo e tal, não é só tinta, ele tem textura também, né? E apesar de eu dar o nome de tinta preta, vocês vejam que veio esse cinza aqui, né? Então a gente clica nessa bolinha, vai aparecer aqui no inspetor as propriedades e a gente escolhe uma cor que a gente quer,
né? Cliquei aqui em albedo, tá? Albedo é onde a gente escolhe a cor. Opa! Isso. Aí tá o meu menu aqui, eu escolho a cor. Então, posso escolher aqui as cores que eu quiser. No caso, vou escolher preto. Vocês podem digitar os valores, que são valores da escala do sistema RGB. Então, dá para digitar com bastante precisão, usar uma paleta de cores, enfim. Eu só quero colocar a cor preta. E aí, só que eu criei o material preto, mas eu ainda não coloquei ele no meu objeto. Então, para colocá-lo no objeto, eu posso arrastá-lo para o objeto, simplesmente jogo ele lá em cima, ou então eu clico no objeto e aqui no Mesh Render dele, que é o renderizador que mostra a forma dele, né? A gente vem aqui no material default, né? O material padrão, clica aqui e escolhe as várias, vai aparecer tudo que tem no projeto, né? Escolhe aqui tinta preta e ele já vai ficar preto, né? Só que essa é uma cor que a iluminação da cena ainda não está muito boa, então não é uma ótima cor para cá, né? Poderia, e veja que se eu alterar a cor, por exemplo, a tinta preta, eu vou vir e vou colocar branco nela agora. Branco, branco mesmo, não é aquele cinza lá. 255, tá, esse é o branco. O meu objeto que estava atrelado já ficou, né? Vocês vão dizer, isso aqui não parece branco. É por causa da iluminação da cena, né? Teria que trabalhar na iluminação para ficar realmente realmente a cor que a gente deseja. Mas eu não vou, pessoal, trabalhar com iluminação é algo bem assim, tem que fazer um estudo em cima disso mesmo, porque tem muitas opções, ó, vários tipos aqui, ó o tanto de propriedades que tem para alterar, né? Então, não é para esse mini curso, né? É para um outro mini curso. Por enquanto, a gente só quer colorir os nossos objetos. Então, posso escolher aqui a cor que eu desejar, tá? Certo? Eu já tenho vários materiais de várias cores aqui, eu posso puxar outro material para ele. Uma coisa que vocês poderiam perguntar é o seguinte, mas se eu quiser dois verde, né? Se eu quiser um verde mais escuro, veja que se eu vir no meu verde aqui e alterar colocar ele mais escuro, por exemplo, os dois objetos alteram a cor, porque os dois estão com o mesmo material. Então, se eu quiser um objeto com verde mais escuro e outro com verde mais claro, eu tenho que criar diferentes materiais, né? Então, eu clico aqui nesse objeto, vou dar ele tem um copiar aqui. Para a gente duplicar ele, aperta o Ctrl e puxa. Ctrl e puxa. Aí ele cria uma cópia da tinta verde, né? Agora eu vou, né, criou tinta verde 1, né? Eu vou associar a tinta verde 1 ao cubo e aí eu altero tinta verde 1 para mais escuro. Veja que agora só o objeto cubo ficou mais escuro porque eu criei uma nova tinta para ele, né? Se eu tivesse alterado na original, teria alterado os dois. Então, pessoal, dessa forma, com materiais, vocês podem colorir os objetos e deixar a cena de vocês mais bonita, né? Outra coisa que nós temos que fazer também é alterar a iluminação. Então, veja só. Aqui na minha cena, ela sempre começa com essa directional light, né? Uma luz direcional. Se eu dou um duplo clique nela, apareceu esse negocinho aqui, né? Que é uns raiozinhos solares, né? Então, meio difícil de ver aqui. A posição disso aqui não importa, porque são raios paralelos, mas eu vou erguer ele aqui para ficar mais condizente, né? Então, se a gente olha esse objeto, vocês podem ver que tem raios aqui. Uma maneira mais fácil de visualizar é o seguinte, visualizando de cima, estão vendo que tem os raios paralelos? A gente pode rotacionar isso aqui. Então, nós rotacionamos e vocês estão observando que a sombra dos objetos estão rotacionando lá embaixo, né? Com isso aqui a gente altera a iluminação da nossa cena. Aqui com ele selecionado a gente pode alterar a intensidade, né? Veja que a cena fica mais clara. E o ideal é trabalhar com mais de uma luz. Uma principal, que seria essa, e uma luz secundária. A gente dá aqui um Ctrl+C, Ctrl+V nela. Criou uma segunda luz na mesma posição, tá? Aqui, veja que criou aqui uma segunda luz. Vou puxar ela aqui para baixo da primeira. E elas estão juntas na cena. Eu puxo com a segunda selecionada, eu arrasto ela para ela ser visualizável. A posição não importa, só importa o ângulo desse tipo de luz, porque existem outros. Existe luz pontual para fazer lâmpada, por exemplo, existe luz de spot para fazer aquelas luz de teatro, né? E existe a luz de área para fazer iluminação de estúdio, né? Mas nós vamos trabalhar só com a direcional aqui. Então eu rotaciono essa lâmpada aqui para o outro lado, veja que está aparecendo uma segunda sombra, né? Mas como essa é uma luz de rebatimento, é só para eu não criar partes escuras nos meus objetos, primeiro eu posso desabilitar a sombra dessa segunda, né? No Shadows, então ela já não tem sombra.
e segundo, eu posso diminuir bem a intensidade dela, porque ela é só para ajudar na composição da minha cena. E se eu achar que tem um canto muito escuro, que nem esse aqui ainda, eu posso colocar mais lâmpadas na minha cena, tá? Então, com isso a gente já tem uma cena mais iluminada, né? Ali nós temos uma sombra bem escura dos vários objetos, né? E ainda tem outros efeitos de iluminação que a gente pode colocar assim, para ficar luz de rebatimento, aquela luz tipo luz solar que bate e rebate nos corpos, e aí fica uma iluminação bem bonita. Dá para fazer uma cena cinematográfica, tá? Realmente. Com um pouquinho de habilidade aí e um pouquinho de conhecimento, dá para ficar uma cena cinematográfica. Tanto que jogos vocês têm aquelas cenas de noite, de dia, de cidade, de mundo medieval, né? De tudo, de água, de tudo que quiser. Ok? Eu vou abrir uma outra cena que eu tenho, não vou salvar essa, tá? E aqui eu vou abrir essa cena aqui, ó. Então, agora nós vamos partir para a física mesmo. Até agora a gente desenhou os objetos primitivos, né? E fez o quê? Pintou eles. Mas agora a gente quer animar eles. Então, como que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, ó, esse cubo aqui, vou olhar as propriedades dele aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Posso diminuir as abinhas. E aqui em cima vocês já viram que é o botão play, né, pessoal? É para rodar a simulação. E aqui o botão pause para pausar quando ela está rodando. Então, se eu clico aqui no play, ó, vejam que essa minha cena ela só tem o quê? Ela tem um plano ali, né? Um plano que foi criado e ela tem um cubo. Objetos que a gente já viu. E ela tem a câmera principal, que nós não vamos usar aqui. A câmera está aparecendo aqui, ó. Eu até alinhei ela com o objeto, mas a gente vai olhar aqui por cima, então eu vou até tirar ela da frente aqui. E temos a nossa luz, né? Só isso que a gente tem na cena. Se eu dou um play nessa cena, não acontece nada. A gente gostaria que esse cubo caísse, né? Já que ele está no alto, não é realístico que ele fique ali no alto. Por que ele não cai? Ele não cai porque o Unity, ele para considerar a física dos objetos, ele precisa colocar um componente que não vem por padrão, né? Porque, por exemplo, eu não gostaria que o meu chão caísse. O meu chão tem que ficar parado. Então, ele não põe um componente para o chão cair. Mas o cubo eu quero que caia. Então, eu vou incluir nele um componente chamado Rigid Body, que é o componente de corpo rígido. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu seleciono o objeto e venho aqui em Add Component. Veja que aqui está digitado Rigid, né? Que eu usei antes, então já está até aparecendo as opções. Vou apagar isso aqui e aparece um monte de opções aqui para mim inserir, né? Ou então, com o objeto selecionado, eu venho aqui em Component e as mesmas opções aparecem aqui. Aí eu venho aqui em Física, componentes de Física, e em primeiro lugar aqui já está o Rigid Body. Então, quando eu incluo um Rigid Body, aparece esse componente Rigid Body aqui no corpo, né? Ele pode estar escondidinho aqui, mas quando vocês abrem ele tem aqui a massa do corpo, então esse bloco não tinha massa, até que a gente atribua um Rigid Body para ele. Então ele vai ter uma massa física aqui, ele vai ter um arraste, um drag, que seria o arraste do ar, né? Tá zero, então não tem atrito do ar aqui, resistência do ar. Vai ter um angular drag, que é a resistência de giro dele, mas como ele não vai girar, não tem problema. E tem esse botão Use Gravity aqui para a gente definir. Então, se eu simulo agora, ó, se eu dou um play, esse plano caiu, né? Esse cubo caiu, perdão. Talvez, se na tela de vocês ele caiu meio pausado, às vezes é por causa da conexão ou da gravação, tá, pessoal? Porque ele cai bem fluido aqui, tá? Vamos executando de novo, né? Ele caiu ali. Vejam que aqui tem um botão Use Gravity, né? Eu posso desabilitar essa opção e aí o bloco vai continuar no ar, né? Aí vocês poderiam perguntar, mas para que serve? Para que eu vou ter um Rigid Body se ele não vai sofrer gravidade? Para sofrer outras forças, por exemplo. Ele poderia sofrer colisões, poderia ser alguém bater nele e jogar ele para longe, né? Só que sem sofrer gravidade. Né? Então eu posso selecionar, mesmo tendo um corpo rígido, ele pode ou não sofrer gravidade. E por último tem essa opção Kinematic, que é o quê? Que é uma opção que tira ele momentaneamente da física do jogo. Então, por exemplo, aqui ele está na física do jogo. Ele vai sofrer colisões, já que ele tem um corpo rígido, né, um rigid body, ele sofre colisões, ele sente a gravidade, mas se temporariamente eu marcar ele como cinemático, ele simplesmente não vai obedecer às regras da física. Isso é importante, pessoal, porque às vezes a gente tem uma simulação ou um jogo, vamos pensar num jogo, né, que todo mundo mais ou menos conhece. O personagem ele está lá no chão, sofre as regras da física e de repente vocês querem fazer uma cena em que ele voe.
vocês não vão conseguir fazer ele voar com as leis da física, né? Não as padrões, né? Então vocês, naquele momento que vocês querem fazer ele voar, ou querem fazer ele atravessar uma parede, ou querem fazer ele se teletransportar, vocês ativam essa opção Skinemática e aí usam um código para fazer isso. Quando quer voltar ele para o controle da física, vocês simplesmente desabilitam o Skinemática e ele volta para as regras da física, tá? Então, o que habilita um corpo no Unity a sofrer regras da física é o corpo rígido, o rigid body. Ele vai obedecer gravidade e outros princípios de força, tá? E a gente pode controlar isso através, colocar temporariamente, tirar temporariamente sob a ação de forças e tal. Um outro componente que permite controle das colisões é esse Box Collider, que já vem por padrão nos corpos primitivos. Mas este componente eu vou deixar para a próxima aula, né? Que aí a gente vai ver ele e vai ver a relação entre eles. Inclusive, daí eu já vou fazer uma aplicação com vocês também, tá? Vamos fazer um programinha aí do zero, né? Mostrando como construir cada parte ao invés de trazer montado como eu já trouxe aqui, tá?